também já gravei alguma coisa de integral triplas. Coloquei lá na sala virtual. Não sei se você já deu uma olhada. Não, da tripla não. Não, né? Não tem problema não. Dentro do exercício aqui, eu posso fazer uma... A gente vai falando, entendeu? Mas lá eu falo especificamente desse conteúdo, mas a gente pode falar de novo aqui, não tem problema. Se for revisão, né? Vamos falar assim. Se eu pegar aqui uma questão, pegar o triplo, tem que fazer junto. Vou pegar aqui da lista de uma vez. Então, para começar, para aquecer. Estou na seção 15.7, tá? Tá ok. Ó, seção 15.7. Tem esse bloquinho aqui, né? Calcula a integral inteirada. São várias integrais triplas. Vamos escolher uma aqui. Deixa eu só anotar aqui, ó. 15.7. Quer escolher uma ou posso escolher? Pode escolher, confio no senhor. Eu vou escolher a mais fácil, então. Ó, deixa eu apagar aqui as 4, 6. Só pra gente entender, entendeu? Depois a gente pode fazer uma mais complicadinha. Não tem problema não. Fazer 3 só para iniciar. Então, qual é a novidade, né? Agora é uma integral tripla. Tá? No geral, uma integral tripla ela é aplicada sobre uma função com até 3 variáveis. Tá? Aqui a gente usa um dv para representar aqui de forma genérica o dx, o dy e o dz. Tá? Lembra que na integral dupla, que é aplicado sobre funções com até 2 variáveis, nós temos o dA, ou a gente escreve dx dy, ou dy dx. Tá? Agora aqui nós temos o dv, mas eu poderia escrever também aqui dx, dy e dz. Na integral dupla, nós podemos escrever dx, dy ou dy dx, então tem 2 formas. Na integral tripla, a gente vai ter 6 formas diferentes de resolver. Tá? Ah, preciso resolver das 6 formas? Não. Basta você resolver uma. Eu estou falando para ficar essa observação. É que você tem 6 maneiras de resolver uma integral tripla. Você pode resolver primeiro com relação a x, a de dentro, e as 2 últimas pode ser dy, depois z, ou dz, depois y. Então, começando com x, nós temos 2 possibilidades. Começando com y mais 2 ou começando com z mais 2. Tá? Então, existem 6 tipos de ordem de integração aqui. Tá bom? Aqui é uma delas, aqui, ó, na questão 3, tá? Para a gente resolver aqui primeiro com relação a x, depois com relação a y, depois com relação a z. E vamos fazer isso. Para não ficar carregando toda essa estrutura em cada passo, eu gosto de fazer separado. Tá? Não sei como é que você está fazendo a sua solução lá. Eu vou fazer aqui ao lado, ó. Integral i. É a integral da função 2x menos y dx. Vou concentrar só nessa de dentro. Então vamos lá. Quanto que é a integral de 2x? 2x quadrado sobre 2. Exatamente. Ela vai cancelar o 2, vai ficar só x ao quadrado. E quanto que é a integral de y na variável x? Aqui y é uma constante. Tá? Você repete a constante e integra 1. A integral de 1 é x. Tá claro? Sim. Beleza? Então tá aí. Integramos 2x e integramos a constante. Se eu derivar isso aqui com relação a x, vai dar 2x e vai dar menos y.
Mas isso aqui está definido. A minha variável é x. Tá bom você escrever aqui, ó, que x é que está variando de quanto a quanto? De 0. Y menos Z. Isso. Até y menos z. Então, pega essa primitiva e troca tudo que é x pelo limite final. Olha, o x aqui vai ser y menos z ao quadrado vezes y no lugar do x, y menos z de novo. Então, repetir aqui a primitiva que nós encontramos, trocando o x pelo limite final. E aqui deveria ter um menos, trocando o x por 0. Mas vai dar 0 mesmo. Não é verdade? Então, o que vai ficar vai ser isso. Tá? Essa é a nossa expressão aqui. Aqui é menos. Aqui é menos. Você pode deixar assim indicado, você pode resolver o produto notável, tanto faz. Eu vou resolver o produto notável aqui, mas poderia deixar indicado também, não tem problema não. Ó, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo distributivo aqui, temos menos y ao quadrado e mais yz. Foi bom ter feito a distributiva. Deixa eu passar para cá. Vou apagar aqui esse título, a conta vai ter que continuar para cá. Vamos lá. Aqui, tá certinho? Y ao quadrado vai cancelar. Menos 2yz mais yz, vamos ficar com menos yz mais z ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado da primeira. Que é o resultado da primeira integral. Então, vamos voltar lá no enunciado, repetir as duas de fora e colocar o resultado da primeira aqui, que é menos yz mais z ao quadrado dy dz. Tá? Então, resolvemos a primeira integral. A partir de agora, caímos numa integral dupla. Vamos resolver a integral dupla. Vou chamar aqui a próxima aqui de 2i e vou resolver a parte. Tá bom? Copiar aqui, ó. Copiar e colar. Vou resolver aqui embaixo. Resolver aqui. 2i. Ok? Então, vamos resolver essa integral, que eu chamei lá de 2i, na variável y. E aí, quanto que é essa integral disso aqui na variável y? A integral de menos yz, o menos z a gente só repete. Se concentra na integral de y. Integral de y ao quadrado sobre 2. A constante a gente repete ou coloca em evidência, fora da integral. E vai sobrar 1. A integral de 1 na variável y é y. Resolvi, já tem a primitiva. Mas o y está variando. De quanto a quanto? 0 a z quadrado? Acho que é. É 0 a z ao quadrado, né? Está variando de 0 a z ao quadrado. Tá? Então, de 0 a z ao quadrado. Vou trocar tudo que é y por z ao quadrado. Aqui fica menos y ao quadrado. Vai ficar z à quarta, vezes z, vai ser z à quinta. Confere aí comigo. Sim. Mais z ao quadrado vezes y. Mas y é z ao quadrado. Então, fica z à quarta. Peguei essa expressão e troquei tudo que é y por z ao quadrado. Na primeira parcela está ao quadrado, o z, o y, aliás, né? Então ficou z ao quadrado. É z à quarta vezes z à quinta. E na segunda, z ao quadrado vezes y, que é z ao quadrado vezes z ao quadrado, que é z à quarta. Menos, vou trocar o y por 0, que vai zerar. Então o que fica mesmo é isso. Então esse aqui é o resultado
da segunda. Vou recortar aqui e levar para lá. Vamos lá. Olha aí. Tá bom? Então aqui temos a integral de fora, de 0 a 2. A integral de dentro deu menos e a quinta mais e a Nesse quarta. caso, pode igualar os denominadores para tirar o 2? Pode fazer isso? Pode. Se você quer reduzir a uma fração só, pode. Mas eu acho que nem precisa. Tá, mas pode sim. Eu vou Valeu. resolver sem, tá? Eu vou resolver sem, porque são duas parcelas, né? Mas é equivalente, tanto faz, pode sim, tá bom? Vou Tá resolver bom. assim direto. Ó, aqui vai ser z a sexta sobre 6. Como já está sobre 2, no final das contas vai ser sobre 12. Tá? E integral de z a quarta vai ser z a quinta sobre 5. Com z variando de 0, z variando de 0 a 2. Aqui nem vou colocar o z porque só resta o z mesmo. É o z que está variando de 0 a 2. Vou trocar toda a expressão no z por z igual a 2, o limite final, depois o limite inicial. Então aqui z igual a 2. 2 elevado a sexta é 64. Aqui temos menos 64 dividido por 12. Mais z a quinta. 2 elevado a quinta é 32 dividido por 5. Ok? Então troquei tudo que é z por 2. E devo trocar agora tudo que é z por 0, mas vai zerar. Então é isso aqui que conta. Tá bom? Então no final das contas, nós vamos ter que, eu posso simplificar, né, o 64 e o 12 por 2. Então aqui nós temos menos 32 por 6 mais 32 por 5. Ok? Poderia até simplificar de novo, mas eu vou deixar assim mesmo. Fica mais fácil de fazer aqui, ó, 30. Aqui eu tenho menos 5 parcelas de 32 e aqui eu tenho 6 parcelas de 32. Então vai dar 32 no final das contas. Aí simplifico agora no final. Tá? Por 2 vai dar 16 sobre 15. 16 sobre 15. Ok? Então esse é o resultado final. Então está aí um exemplo de uma integral tripla. Tá? A princípio, você só aumentou a conta. É mais uma integral para você resolver. Pode falar, Alexandre. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, porque eu tinha acabado de fazer essa questão, eu errei uma bobeirinha. Eu tô impressionado com a bobeirinha que eu errei. Tá ótimo. Tá beleza? Então, show. A Letícia também já chegou. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. Então, de resolver essa questão é só para ilustrar, né? Dar um exemplo aí de integral tripla. Vocês têm alguma questão? Gostaria que a gente resolvesse? Ou posso continuar resolvendo aqui da lista de integral tripla, tem sem problema. Por mim, pode continuar, professor. Continuar. Vou escolher aqui, então, vou fazer 15. 15 é legal.
certinho que estamos separando. Olha aqui. Questão 15, aí já é da seção 15.7, tá? Que trata sobre integrais triplas. Aqui temos uma integral tripla. Calcule a integral tripla, está aqui, da função x ao quadrado. Aqui escreveu dv porque o autor não quis tomar partido da ordem de integração. E você tem agora 6 possibilidades. Você pode permutar dx, dy, dz, esses 3 elementos, de 6 maneiras diferentes. Então, existem 6 maneiras de você resolver essa integral. Você que vai escolher agora a ordem mais adequada. No primeiro bloquinho, que nós resolvemos agora há pouco, era só para resolver a integral direta. A integral já estava montada. Nesse bloquinho agora que está incluído o 15, está faltando uma coisa para você resolver a integral. Está faltando os limites de integração. Isso que eu acho que é o ponto-chave da questão. Porque a integral em si, já montada, é só mais uma integral, né, ali dentro. Você vai resolver de dentro, mas é mais uma conta. Mas e agora? Quando não tem os limites de integração? Como descrever um sólido? Isso que é novidade. Tá? Eu explico isso, né, com calma lá no vídeo que eu já coloquei na sala, disponibilizei lá na sala virtual, mas cada caso tem as suas particularidades. Né? Vamos ver esse aqui do exercício 15. Eu preciso fazer o esboço do sólido, ou pelo menos saber identificar qual superfície que faz papel de teto, tá? E de base desse sólido, para eu ver os limites da incógnita Z. Vamos lá. Aqui, T é o domínio de integração. Tá? E o domínio de integração de uma integral tripla é sempre um pedaço do R3. O domínio de integração de uma integral simples é sempre um pedaço dos reais. O domínio de integração de uma integral dupla é sempre um pedaço do R2. O domínio de integração de uma integral tripla é um pedaço do R3. Em outras palavras, o que é um pedaço dos reais? É um intervalo. O que é um pedaço do R2? É uma região plana. O que é um pedaço do R3? É um sólido. Então, o domínio de integração de uma integral tripla se refere a um sólido. O domínio de integração de uma integral dupla se refere a uma região plana. O domínio de integração de uma integral simples se refere a um intervalo. Então, está clara essa associação, gente? Olha como é que a gente está brincando, né, das dimensões. A gente vai só generalizando. Tá? Qualquer momento aí vocês podem me interromper. Então, eu preciso fazer o esboço desse sólido. Aqui já está dizendo que o sólido é um tetraedro. E deu os versos. Então, eu vou marcar esses versos aqui. Ó. Tudo bem. Então, o primeiro verso é a origem. Ok. Está marcada. Outro verso é o ponto 100. Ok. x1, y10. O outro é 010. Ok. E 001. Ok. Então, esses 4 pontos definem um tetraedro. E aí? Se eu ligar esses pontos aqui, liga. Aqui. E supor, né, que eles estão ligados aqui, eu vou tirar um pontilhado porque está lá atrás. Aqui também um pontilhado porque está lá atrás. E aqui um pontilhado porque está lá atrás. Então, se eu ligar esses 4 pontos, eu vou ter um sólido. Não vou? Consegue visualizar esse sólido? Sim. Sim. Quantas faces tem esse sólido? 4. 4, por isso é um tetraedro. Percebe que uma das faces é um triângulo vertical, a outra face é outro triângulo vertical, a outra face, o fundo, é um triângulo deitado, e temos aqui um triângulo inclinado aqui, que fecha essa peça.
Sim, sonho de consumo um dia conseguir desenhar assim. Então, eu marquei os pontinhos. Eu marquei os pontinhos. Bom, esse tetraedro, ele é definido por 4 faces. O triângulo do chão, eu posso falar que é definido, é um pedacinho do plano z igual a zero. É ou não é? O triângulo que está aqui, na vertical, um deles é um pedacinho do plano x igual a zero. E o outro é um pedacinho do plano y igual a zero. 3 faces aqui desse tetraedro são pedacinhos dos planos coordenados. Conseguem perceber isso? Mas tem um plano, esse plano inclinado aqui, ó, que fecha, né, o tetraedro, que não é nenhum plano coordenado. Né? Eu preciso me referir a esse plano, eu preciso conhecer a equação desse plano. Aí você tem que lembrar lá de como escrever a equação do plano. Você lembra? Como encontrar a equação do plano? Que passa nesses 3 pontos. Lembra ou não lembra? Por Eu exemplo, não. esse plano aqui em particular, eu sei que o vetor normal dele, vamos focar só no plano então. Sai um pouquinho, né? É a revisão. Eu quero a equação desse plano aqui, ó. Um plano que passa no ponto 001, 100 e 010. Um plano que passa nesses 3 pontos. Então, eu vou rachurar aqui, porque aqui eu tenho um triângulozinho, mas esse triângulozinho é um pedacinho do plano 10, que passa nos pontos 100, 010 e 001. O que define um plano? 3 pontos definem um plano, como eu tenho aqui. Um ponto só não. 2 pontos também não definem um plano. 3 pontos sim. Ou um ponto e 2 vetores não linearmente dependentes. Ou um ponto e um vetor normal. E aí? Você consegue falar para mim qual é o vetor normal desse plano? Se você puder falar para mim o vetor normal, esse é o caminho mais rápido. Porque a gente pega as componentes do vetor normal e pega um desses pontos aqui e monta. Porque eu sei que a equação do plano, ó, ax mais by mais cz é igual a d. Equação geral, né? Ou reduzida, não sei. Equação aqui do plano, onde a, b e c são as componentes do vetor normal. O vetor normal é um vetor que corta aqui o plano, fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Esse é o vetor normal. Pela simetria desse triângulo, desse pedacinho aqui do plano, a gente pode deduzir que o vetor normal é 1, 1, 1. Tá? Então, com isso, a gente ganha tempo. Mas a gente pode também depois refazer esse exercício passo a passo, supondo que a gente não percebeu isso, que o vetor normal é o vetor 1, 1. Tá? Mas, enfim. Tá claro, gente, que o vetor normal ali é o vetor 1, 1, 1? Ou não? Se você perceber isso, você já tem a metade da equação do plano dada aí, ó. X mais y mais z é igual a d. Você tem quase a equação, só que o d aqui está genérico. Eu não quero assim o d genérico. Se você deixar assim um d, você não tem um plano. Você tem vários planos com o mesmo vetor normal. Se você deixar o d genérico, você se refere a uma família de planos paralelos. Eu não quero todos eles. Eu quero só um. O que o plano que eu quero tem que os outros não têm? O plano que eu quero tem uma coisa que os outros não têm, que é um ponto. Se você pegar um desses pontos aqui, você acha o D específico. Tá? Por exemplo, eu vou pegar o ponto 100. Mas poderia pegar qualquer outro. O resultado vai ser o mesmo. Se eu satisfazer aqui 100, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0, eu vou achar o D específico.
eu vou ter 1 mais 0 igual a D. Ou seja, D igual a 1. Então, qual é a equação do plano? X mais Y mais E igual a D. Então, se você sabe as componentes do vetor normal, que é 1, 1, 1, e tem um ponto aqui, você monta a equação do plano. Na equação do plano, eu botei D. D genérico não. D específico igual a 1. Eu tenho aqui a equação do plano x mais y mais e é igual a 1. Ok? É o que a gente estava procurando. Ou, dado 3 pontos, a gente pode deduzir também. Tá? Achar os vetores, 2 vetores aqui, dos 2 vetores a gente tira o vetor normal, depois a gente monta a equação do plano. Seria um exercício mais completo. Tá? Mas essa é a equação do plano, desse plano inclinado, que é uma das faces do nosso sólido. A gente pode voltar para cá, ó, e continuar. Ó. Uma das faces aqui do nosso sólido é x mais y mais z igual a 1. Então, as 4 faces são pedaços desses 4 planos. Tá? Até aqui, gente, alguma consideração? Não. Não? Então, beleza. Bom, eu quero descrever esse sólido. Tá? Então, deixa eu apagar aqui esse integral triplo, que eu quero descrever esse sólido. E o descrever o sólido, na verdade, é você olhar para uma das variáveis e saber falar para mim assim, ó, qual superfície dessas quatro aqui, tem 1, 2, 3, 4. Dessas 4 superfícies, qual dessas faz papel de teto do sólido? A 1, a 2, a 3 ou a 4? Acho que é Dá 4. A 4 que faz papel de teto do sólido, né? Qual dessas faz papel de base do sólido? Que vai ser o fundo do sólido. Z0? C0. Então, se você olha para o sólido e está claro para você qual superfície é o teto e qual superfície que é a base, essa superfície é exatamente os limites superior e inferior do eixo Z, da variável Z. Tá? Então, esse sólido é formado por infinitos pontos. E esses pontos estão entre o plano Z igual a 0 e o plano inclinado. Então, aqui vai entrar o plano inclinado. Y menos X? Exatamente. Tá. Olha aí. Então, esse é o exercício. O exercício, a partir de agora, a partir de integral tripla em diante, é esse. Você precisa ver o limite de uma delas no R3. Tá? No caso aqui, eu tomei o eixo Z como o primeiro. Então, eu preciso ver qual superfície é a base e qual superfície é o teto na direção do eixo Z. Falta ver os limites de quem? De X e de Y. É claro que esses limites estão aqui no gráfico no R2, mas é melhor você analisar os dois que faltam no plano. E com isso, né, eu destaco que a integral tripla já foi. Agora a gente pensa como se fosse uma integral dupla. Se eu projetar esse sólido no chão, no plano XY, no plano aqui que falta, está faltando os limites de X e Y. Então eu vou pegar todos os pontos que compõem esse sólido, que são infinitos, e eu vou projetar todos eles no chão. Que figura que eu vejo? Um triângulo. Um triângulo com vértices. Lá na origem, x igual a 1 e y igual a 1, não é? Olha aí. Então esse é o exercício. Uma das variáveis você vê no R3. No esboço completo, ou pelo menos nos esboços individuais, você perceber qual superfície faz papel de base, qual superfície faz papel de teto, você já tem um limite ali de Z. Se for o caso.
As duas outras variáveis que faltam, você projeta todo o sólido nesse plano em questão e trata aqui como se fosse uma integral dupla. Se é um triângulo, você vai colocar isso aqui dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal. Por exemplo, eu vou colocar aqui na faixa vertical. Se eu colocar aqui uma faixa vertical, o x está variando entre que valores? 0 a 1. X igual a 0 e x igual a 1. Tem o limite de x, de 0 a 1. E o y? Vou colocar uma setinha aqui dentro. O y está variando da reta que coincide com o eixo x, y igual a 0, até essa reta inclinada, que tem por equação x mais y igual a 1. Tá? Então, os limites de y são y igual a 0 até a reta inclinada. Mas escrevendo aqui, ó, y em função de x. Aí fica 1 menos x. Não entendi, professor. Esse x mais y é igual a 1. A equação da reta. Eu quero saber o seguinte: como descrever esse triângulo? Vai ser x variando de 0 a 1, y variando de 0 a 1? Não. Não. Por que não? Porque se os quadros forem constantes, seria um quadrado. Então, eu sei que eu não posso, não é no caso aqui ser um triângulo, a descrição não é os 4 limites constantes. Beleza, mas eu preciso ter pelo menos ou só o x ou só o y com limites constantes. Por isso a necessidade da faixa. Então eu escolhi aqui colocar uma faixa vertical. Aí daí veio x igual a 0 e x igual a 1. Até aqui, ok? Até nos limites de x? Beleza. Então agora falta ver os limites de y. Então, para ver o limite de y, deixa eu ampliar aqui. Para ver os limites de y, eu vou focar no triângulo. Olha aqui o triângulo. Coloquei uma setinha aqui. O limite inferior. O limite inferior. Olha aqui na direção e sentido do eixo y. Quem está por baixo? Quem está por baixo é esse lado aqui. Esse lado aqui é um pedacinho da reta y igual a 0. Quem é o limite superior? O limite superior é a reta inclinada. Então, o limite inferior de y vai ser y igual a 0 e o limite superior vai ser a equação da reta inclinada. Tá? Vou voltar aqui para a escala, para a visão normal. Então, o limite inferior de y é y igual a 0. E o superior vai ser a equação da reta inclinada. Aí você precisa saber agora a equação dessa reta aqui. Qual é a equação dessa reta? Que passa aqui no y igual a 1 e no x igual a 1. Tá bom? Pode fazer passo a passo, ver o coeficiente angular, quanto que vale. Pela mesma razão aqui do vetor normal, eu sei que o vetor normal aqui é 1, 1. Então eu sei que vai ser x, o coeficiente do x é 1 e o y igual a 1. E a equação dessa reta é dada por essa expressão aqui, ó, x mais y igual a 1. Ou, se você quiser, calcula o coeficiente angular, observa que ele vai ser menos 1, depois você joga na equação da reta, você vai cair nessa expressão. Então, essa reta aqui é y igual a 1 menos x. Tá? Outra maneira de chegar na equação dessa reta aqui, bem rápido. Essa reta é justamente esse traço aqui, é ou não é? Aquela reta que a gente quer não é esse traço? E esse traço, sim, é só você fazer o z igual a 0. Igual a 0. Também pode. Tá bom? Tá ok. Você chega na equação daquela reta lá, rapidinho. Então, qual é o limite superior de y? 1 menos é a reta x. inclinada, 1 menos x. Então, essa aqui é uma descrição de T. T é o sólido, né?
Isso aqui é uma descrição do sólido T. Existem outras 5 maneiras de descrever. Só começando com o Z, poderia ter colocado a faixa na horizontal. Já seria outra descrição. Começando com X, outras 2 descrições. E começando com Y, outras 2 descrições. Tá? No total, tem 6 maneiras de descrever um sólido. Ok? Ok. Então, isso aí para mim já estou satisfeito. Tá? A novidade vai até aqui. Agora eu vou pegar isso aqui, montar a integral tripla. E depois é continha. Fazer continha. A novidade mesmo é essa. Saber, né, fazer o esboço do sólido, no caso, ou pelo menos identificar o esboço, né, de cada superfície que compõe o sólido e saber descrever esse sólido. Uma vez que você tem a descrição, você vai montar a integral tripla e vai resolver a de dentro primeiro, depois a seguinte, depois a seguinte. Daqui para frente agora é continha. Vou só montar aqui para a gente não perder a descrição. Qual deve ser a ordem associada a essa descrição? A função ali é x ao quadrado. Essa descrição aqui deve ser em que ordem? DZ, DY, DX. dz, dy, dx. Exatamente. O x por último, porque o x é que tem limites constantes. Constantes. Constante, O y tem os limites de y envolvem x. Então o y tem Só que uma vir variável. antes do x. Né? E o de z envolve x e y, então tem que vir antes das duas. Não tinha escolha. Então essa é a integral. Feito isso, a gente vai resolver agora a integral. Temos as continhas. Tá? Vou colocar lá embaixo. Vou ter que mudar. É em cima mesmo. Então posso resolver as continhas. Bom, a gente pode resolver as continhas aqui e até o final. Ou a gente pode resolver outra e se concentrar mais nesse início. O que vocês preferem? Vamos fazer essa até o final para a gente ver? Ou vamos aproveitar o tempo para ver outra nessa parte inicial de descrição e fazer o esboço? Eu preferia ver outra, por exemplo, ver alguma de polares. Pode ser, tanto faz. Aqui é continha, tá? Você vai integrar primeiro com relação a z, integra a parte, depois com relação a y, depois com relação a x. Tá? Pode fazer na parte aqui, né? Chama aqui, chama de i, resolve, vê que fica lá, depois resolve a segunda e por fim resolve a terceira. Tá? Vai resolvendo aqui separadamente. É polinômio, não vai ter dificuldade. Geralmente aqui só tem conta para resolver, mas não é revisão, não é nenhuma novidade. Pode ser? Pode ser. Tudo bem, Aline? Quem mais está aí na sala? Tudo certo. Letícia, tudo certo? Então vamos escolher outro então. A gente aproveita o nosso tempo para ver esse inicial. Fala, Alexandre, qual a questão que você gostaria? Não, eu não consigo, eu não tenho o computador para ver no livro, só que uma questão que tivesse, a gente pudesse converter para polares, que eu Então, mas achei em polar, bem assim. então, em polar a gente está em integral dupla. Aqui na integral tripla, algo similar vai ser as integrais troca, né, para variáveis cilíndricas ou para variáveis esféricas. É isso que eu ia falar. Aí entra o Rho, né? Isso, entre o rho e tudo mais. Sobre coordenadas cilíndricas, eu, se eu não me engano, acho que até já coloquei lá já um vídeo lá na sala virtual. Agora, esférica que eu não coloquei ainda, porque falta editar aqui alguma coisa. Mas até já está pronto, mas a gente pode adiantar aqui, né? O conteúdo eu vou colocar lá separado, mas a gente fala aqui como se fosse uma revisão, né, entre aspas, e eu explico aqui dentro do exercício. Vamos fazer uma de coordenadas cilíndricas? Pode ser. Pode ser? Deixa eu pegar aqui da questão. Então agora já vamos para 15.8. Olha aqui.
Exercício da 15.8. Coordenadas cilíndricas, a princípio. Mas se der tempo a gente faz uma esférica. Olha aí. Peguei um bloquinho aqui. Exercício da 15.8. Utilize coordenadas cilíndricas, né? Ele já deu aqui o pontapé inicial, a direção. Então tem 17, 18 e 19. Qual que vocês preferem? Tanto faz. Tanto faz. Então vou resolver a mais fácil. Vou deixar mais difícil para vocês. Isso aqui mesmo. Depois a gente resolve também, ó, sem problema. Bom, mesmo se não falasse coordenadas cilíndricas, tá, você vai ver que no desenrolar da questão, assim que a gente resolver a primeira integral e cair na integral dupla, vai ser conveniente passar para polar. Então a gente pode fazer essas duas abordagens. Tá? Então você pode resolver a primeira na coordenada cartesiana e assim que cair na dupla você passa para polar. Ou você pode passar todo o kit de integral tripla para coordenadas cilíndricas. Então a coordenada cilíndrica faz esse papel. É a polar mais uma dimensão. Tá? Então no R3 a gente não fala coordenadas polares. Coordenadas polares está associado ao R2. Então na integral tripla eu tenho um R2 mais uma dimensão. Se eu tiver lá polar mais uma dimensão, a gente chama esse sistema de coordenadas cilíndricas. Essa é a ideia. Tá? Vamos supor que não tinha dica nenhuma, eu não sei dessa dica, preciso resolver a integral tripla. Tenho aqui a integral. A integral é tripla. A função eu já conheço. É raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. O que está faltando para resolver as contas? Está faltando os Limites de integração. limites de integração. Tá? Então, onde eu vejo esses limites? Eu preciso fazer os esboços, pelo menos os esboços individuais. Então aqui, ó, eu tenho, vou fazer os esboços separados agora, tá? Eu tenho essa superfície que o enunciado já disse, mas mesmo se não falasse nada, x ao quadrado mais y ao quadrado define que superfície? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 é uma circunferência. Mas é uma circunferência no R2. No é chão. A circunferência de raio 4 aqui no chão, exatamente. Mas fora do chão. Percebe que não tem incógnita Z? Não ter a incógnita Z aqui quer dizer que eu tenho essa circunferência livre na direção de Z. Então é como se eu pudesse arrastar essa circunferência na direção de Z. Isso aí gera forma uma um cilindro, né? Forma um cilindro. Ou, não ter Z, eu posso traçar retas paralelas ao eixo que falta. No caso aqui é o eixo Z. Se eu traçar retas paralelas a Z, passando em cima lá daquela circunferência, olha aí, eu tenho a noção de como se comporta essa superfície. Então aqui eu tenho um cilindro, é um tubo, tá? Não é um sólido, é um tubo, ele é oco. Infinito para cima e infinito para baixo. Z igual a menos 5. Que superfície é essa? Um plano abaixo do chão. É um plano lá no subsolo. Lá no nível menos 5, eu tenho um plano, tá? Então eu faço aqui, ó, uma reta paralela a Y, uma reta paralela a X. Vai um pouquinho aqui na minha escala. Então é isso aqui. Horrível. Mas essa é a ideia aqui, é um plano lá no chão, lá no subsolo. E o plano Z igual a 4. Um plano no alto. Um plano lá no nível 4, exatamente. Faço aqui no Z igual a 4. Faço uma reta paralela ao eixo Y, uma reta paralela ao eixo X. Eu tenho noção aqui de onde passa esse plano. Tá? Se você fechar, você tem uma visão. Olha aí.
Desculpa. Eu tenho essas três superfícies. Essas três superfícies definem um sólido. Sim. Só o cilindro não define, mas se pegar o cilindro e colocar um plano lá no fundo, -5, e um plano aqui em cima, no nível Fecha. 4, fecha um sólido, não fecha? Sim. É fácil você ver, então, qual dessas superfícies faz papel de teto e qual superfície faz papel de base? Sim. Então, se você tiver claro isso para você, você está vendo os limites de Z. O teto é o limite superior e a base é o limite inferior. Qual superfície que é o teto? É o plano 4. Z igual a 4. É o limite superior. Qual a superfície que é o fundo, né, que é a base do sólido? Menos É o 5. plano Z igual a -5. Então aqui eu tenho esse limite de Z. Está faltando os limites de X e de Y. Onde eu vejo os limites de X e Y? Eu vejo no plano XY. Se você projetar Não é dúvida. todo o sólido no plano XY, você vai ver um disco de raio 4. Não vai? Se você for olhar lá o Sim. cilindro, o sólido vai ser um cilindro assim. É um cilindro agora que tem a área lateral, tem tampa e tem fundo. Se você projetar tudo isso no chão, você vê só um disco. Então, eu posso resolver a primeira integral na variável Z, e assim que eu cair na integral dupla, eu passo para a coordenada cilíndrica. É pra pular. Passo para a coordenada polar, exato. Ou eu pego todo o kit, integral tripla, e passo todo ele para coordenadas cilíndricas, que é a conta equivalente. Tá? A gente posso fazer até das duas maneiras. Vamos lá, vou botar aqui embaixo. Eu tenho essa função. Qual vai ser a ordem de integração? Olhando ali para cima. Qual é a ordem de integração adequada? dz, depois dx, dy, com z variando de -5 até 4. E o dx dy eu vou deixar indicado. Vou chamar aqui de região D. E a região D eu sei que é aquele disco de centro 0, 0 e raio 4. Tá? Aqui no plano XY. Olha aí. Posso resolver a primeira integral? A de dentro? Vou repetir as duas de fora, vou resolver a de dentro. Observa que a de dentro, que eu vou integrar com relação a Z, a expressão aqui não tem Z. Sim. Então eu posso tratar como constante. Ela pode sair dessa primeira integral. Só vou repetir ela fora dessa integral. E vou me preocupar com a integral de ponto. Ora, se essa expressão toda saiu da integral, ficou apenas 1 dz. E a integral de 1 na variável z é z. Z. Ok? Então, assim, a primeira integral que a gente vai resolver, então, no final das contas, é só a integral de 1 dz, que é z. A mais z está variando de -5 a 4. É para fazer o limite final 9. menos o limite inicial, que vai dar 9. Ou poderia ir direto assim, ó. Aqui não é 1. A integral de 1 sempre mede o que ela varre. Se ela varre o intervalo de -5 a 4, eu sei que essa integral aqui, o resultado dela vai ser o comprimento do intervalo. Só porque é 1. A integral de 1 sempre mede o que ela varre. Como ela varre o intervalo, o resultado vai ser o comprimento do intervalo. Qual é o comprimento do intervalo de -5 a 4? É 9. Tá bom? Então eu poderia ir direto nesse 9 aqui. Sem problema. Como é 9, posso botar em evidência. E caímos na integral dessa expressão dx dy. Nesse ponto, acabou a integral tripla. Agora eu tenho 9 vezes uma integral dupla. Tá? A região D é um disco, então vale a pena passar para polar. Como é que fica esse problema aqui em polar? Vou passar para coordenadas polares.
Repete o 9. X ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra lá da polar, vamos lembrar. Tudo que é x, eu troco por r cosseno θ. Tudo que é y, eu troco por r seno θ. Se tiver essa expressão, e aqui tem x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui se reduz a r ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado se reduz a r ao quadrado. Ok? Não posso esquecer do jacobiano. Aqui não é simplesmente dr e dθ. Tem algo a mais aqui, tem um fator de correção, que nós já fizemos e vimos que vale R. R. Muito bem. Eu preciso saber descrever a região. Os pontos que compõem esse disco aqui são infinitos. Todos esses pontos têm um R, variando de quanto a quanto? 0 Aqui, a né? 4. Bota aqui, ó, R variando de 0 a 4. E o θ? O θ desses pontos? 0 a 2π. De 0 a 2π. Muito bem. Então, olha aí. Continuar a continha aqui. Posso chamar isso aqui de 2i. E vou resolver o 2i aqui embaixo. Ali nós temos a integral. Aqui cancela. R vezes R. A integral de R ao quadrado. Ora, a integral de R ao quadrado é R ao cubo sobre 3. Com R variando de 0 a 4. 4 ao cubo é 64. Então temos aqui 64 sobre 3. E R igual a 0 vai zerar. Então dá uma constante. Aqui eu tenho 9 vezes 64 terços e a última integral, que é a integral de 0 a 2π dθ. Percebe que não tem, é só 1. A integral de 1 aqui é o comprimento do intervalo. Então também é uma integral imediata. Posso fazer. Aqui o 9 também simplifica. 2π. Aqui simplifica. Então ficamos com 3 vezes 64 vezes 2π. A integral de 1 me dá o comprimento do intervalo. E o intervalo de 0 a 2π tem comprimento exatamente 2π. Então 3 vezes 64 vezes 2 dá 384. Π. Tá? Então, uma integral tripla, onde eu resolvi a primeira em cartesiana e as duas últimas eu passei para polar. Tá? Esse é um passo. Ou poderia ter passado todo o problema para coordenadas cilíndricas, que é algo similar. Tá bom? Até aí, gente. Alguma pergunta? Não, tá ótimo. A minha dúvida principal era, depois que fizesse a primeira integral, como eu reagiria para passar para polar. Por exemplo, deu 9. Eu ficava pensando, eu vou usar de novo o gráfico, eu ficava perdido nessa hora. Agora eu consegui entender melhor. Então, podemos ver mais um exemplo, né, de cilíndrica. Eu posso resolver isso aqui passando a tripla inteira para cilíndrica, ou a gente pode ver outro exemplo, Eu ia ou a gente pode pedir fazer isso. Vamos fazer essa aqui inteira para cilíndrica? Isso. A gente vê do que se trata? Isso. Então, vou recortar aqui, ó. O problema é o mesmo, tá? O problema é o mesmo. Só que no lugar de resolver a de dentro, em cartesiano, e depois passar para polar, eu vou passar a integral tripla inteira para o novo sistema. Aí nessa hora, se eu fizer essa opção, eu não chamo de coordenadas polares, eu chamo de coordenadas cilíndricas. Tá? Então aqui eu vou passar para coordenadas cilíndricas. Então, o nosso sólido,
Lembra que o nosso sólido é um cilindro, não é isso? Com uma tampa e tem um fundo. Olha aí. Se eu projetar ele em um dos planos coordenados, a projeção dele no chão, no plano XY, que é um disco, não é isso? Sim. Porque aqui é o eixo Z, ó. Lembra lá do esboço? Aqui é o eixo Y e aqui vai ser o eixo X. Então, se eu projetar todos os pontos que compõem esse sólido no plano XY, eu vejo um disco. Então, como a projeção ela é disco no plano XY, então é o XY mesmo que vai ser polar. Se essa projeção fosse diferente, tá? Se essa projeção fosse assim, ó, por exemplo, ó, se fosse um cilindro assim, em torno do eixo Y, a projeção seria um disco não no plano XY, mas no plano XZ. Então, quem seria polar aqui seria X e Z. Se o cilindro fosse a projeção fosse um cilindro assim em torno do eixo X, a projeção seria um disco naquele plano de frente, no plano YZ. Então, é YZ que seria polar. Então, tem que ter essa atenção. Então, onde a projeção é um disco? Em qual plano? A minha projeção é um disco no plano XY. Então, é XY que vai receber o R cosseno. E o Z? O Z vai continuar sendo o Z. Tá? Então, isso aqui compõe o kit coordenadas cilíndricas. R cosseno e R seno é exatamente X e Y, e o Z fica livre. Tá? Então, vamos lá. Integral tripla. Como é que fica a função em coordenadas cilíndricas? Se você fizer a troca ali na expressão, aqui é R ao quadrado. R quadrado. O jacobiano da cilíndrica, eu demonstro isso lá no vídeo. O jacobiano é R. Tá? O jacobiano é só R mesmo. E aqui fica dz, dr e dθ. Com Z variando de menos 5 a 4, R variando de 0 a 4, θ variando de 0 a 2π. Então, escrever toda a integral tripla num novo sistema, isso corresponde a coordenadas cilíndricas. Um sistema onde eu tenho a polar em duas das variáveis e a terceira fica livre. Tá? Vou resolver a integral de fora. Vou repetir as duas integrais de fora. Vou resolver a de dentro, né? Aqui o R corta, fica R ao quadrado. O R ao quadrado pode sair. Evidência. E fico só com a integral de Z. Aliás, integral de 1. A integral de 1 dz me dá o comprimento do intervalo. O intervalo que vai de menos 5 a 4 tem comprimento 9, que eu posso colocar em evidência, não posso? Então 9 já vai aqui para a evidência. E fica dr dθ. Daqui para frente é a mesma conta. Olha aqui, integral de r ao quadrado. Daqui para frente é a mesma conta que a gente já fez agora há pouco. Olha aqui. Integral de r ao quadrado. Fizemos aqui embaixo. Deu 64 sobre 3. Aí já é equivalente. Tá? Aqui temos 9. A integral de r ao quadrado vai dar 64 sobre 3. A integral de 1 dθ vai dar 2π. Aí a mesma coisa. Simplifica. O resultado é 3 vezes 64 vezes 2, que é o 384. No finalzinho igual, tá? Aqui não tem denominador não. 384π. É só o início. Então você pode escolher resolver a primeira em cartesiana e assim que cair na dupla passa para polar, ou você faz como esse exemplo, né? Passa toda a integral tripla para um novo sistema, na qual 2 é polar e 1 é livre. Isso chama-se coordenadas cilíndricas. É isso que define a coordenada cilíndrica. Beleza? Tranquilo. Querem ver mais um exemplo?
pode já adiantar um pouco de coordenadas esféricas, você que sabe. Agora tem que praticar isso aí. Agora comer o livro. Vamos fazer a 21. Vou botar a 21 aqui pra gente fazer. Ó. Olha aqui a 21. Da 15.8. Tá? A 15.8 é a questão que fala sobre cilíndricas e esféricas. Essa ideia eu já vou colocar hoje também um vídeo lá da esférica, que dá para vocês mexerem na lista inteira, não precisa separar. Olha, calcule essa integral tripla, onde é o sólido que está dentro do cilindro e acima do plano e abaixo do cone. Só pela descrição aqui, não preciso nem fazer esboço. Só pela descrição, você é capaz de falar para mim qual é o limite de Z. Né? Só de ler o enunciado, você pode falar qual é a superfície que faz papel de base e qual superfície faz papel de teto. 0. 0. E o teto é o cone. E 2x mais 2y? Não, então, porque aqui não, ali não. Tem que ser a raiz, tá? Porque ali você tem z ao quadrado igual a 4x² mais 4y ao quadrado. Ah, Então, demônio, z aqui demônio. É adição. vai ser mais ou menos raiz da soma, exatamente. A raiz da soma não é a soma das raízes. Tem que ficar indicado. Tá bom? Então aqui tem mais ou menos, mas a nossa parte aqui está acima do plano, já está acima do plano XY, já é a parte do Z positivo. Então eu vou descartar o menos, eu quero a parte aqui que é positivo o coeficiente. Tá bom? Então esse aqui é o limite de Z. Então Z está indo. Os pontos que eu quero são os pontos que são limitados por baixo, pelo plano Z igual a 0, e por cima, pelo cone. Tá, ali no enunciado foi dado o cone inteiro. Mas eu quero só a parte de cima do cone, que é representado só pela raiz Z igual a raiz de 4x² mais 4y². E o x e o y pode esperar para fazer polar, né? Exato, exato. Eu quero ver esse sólido. Como é que seria aqui um esboço? Percebe que a gente já viu, a gente já completou aqui, a gente precisa já estar ali. Às vezes o esboço não é necessário. Ó, tem o x, y, z. Então ali eu tenho um cilindro. Aqui também, se você perceber, eu posso fazer só um traço e depois eu giro. Que essa superfície aqui tem essa característica. Ela é uma superfície de um sólido de revolução. Aqui eu tenho o y e o z. Aqui eu tenho um cone. Cone não, um cilindro, né? Isso aqui, ó, é um cilindro. Lá no chão é uma circunferência. E depois eu tenho um cilindro vertical. A gente fez ele agora há pouco. Lembra? Aqui eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho retas verticais. Ora, um cilindro vai cortar aqui o plano YZ em duas retas. Vai cortar aqui e vai cortar aqui. Né? Exatamente no Y igual a 1 e no menos 1. Se você girar aqui, você vê o cilindro, percebe? Que ele é de revolução. Mas eu vou deixar só indicado pelas duas retas. O plano Z igual a 0 é representado aqui só pelo eixo Y. E o cone, ora, o cone é esse aqui, ó. E aí? Cadê a superfície? Cadê a região que está limitada por essas duas retas, está aqui em azul, por Z igual a 0 e pelo cone?
A circunferência. A região limitada por essas três é essa região aqui de dentro, ó, esses dois triângulos. Se você girar aqui, você tem a noção de como é esse gráfico. Consegue visualizar aqui um sólido? Sim. É um pedaço de um cilindro, só que ele está escavado, né? Aqui eu tenho um pedaço de cilindro, tipo um tambor, só que ele está escavado. Ele está retirando ali dentro dele, saiu um cone. Não é isso? Esse aqui eu posso tirar, ó, que é insignificante, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Minha atenção está só ali naquele sólido. Então esse sólido tem um fundo. O fundo dele é um pedaço do plano. Z igual a zero, está aqui. Ele tem um teto. O teto dele é a casquinha de sorvete aqui, que é indicado pelo cone. Ok? Está faltando ainda os limites de x e y. Olha aí. Está faltando os limites de x e y. Onde você vê esses limites? Na projeção no plano em questão. Então, se você pegar todos os pontos que compõem esse sólido e projetar eles no chão, e jogá-los no chão, você vê que tipo de figura? Você vê um disco de raio 1. Então, olha aí. Um caso similar ao outro. Eu posso resolver a primeira integral, então, na variável z, e assim que cair no xy, eu vou deixar indicado aqui o d, porque vai ser mais fácil passar para coordenadas polares. Então, eu resolvo a primeira em z e as duas últimas eu passo para polar, ou eu já faço o kit todo para cilíndrica. O que você prefere? Acho que eu prefiro esperar para passar para polar depois. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui só para me copiar. Ó. Eu quero resolver, então, a integral tripla. A função é x ao quadrado. Vou resolver primeiro com relação a z. Dx por último. Tá? Está mais abaixo. Com z variando de quanto a quanto? Zero a raiz de 4x² mais 4y². E as duas últimas vou deixar um D indicado. Sabendo que D é aquele disco lá no plano XY e o raio é 1. Tá? Então D aqui está indicado. Então tudo que a gente precisa está aqui já. Resumido. Primeira integral. É na variável Z. Essa aqui eu nem preciso fazer a parte, dá para fazer aqui direto. X ao quadrado sai dessa integral, porque essa expressão não envolve Z, e fico só com a integral de 1. E a integral de 1 me dá o comprimento do intervalo. E o comprimento do intervalo é o limite superior menos inferior, que vai se resumir na raiz. Esqueci, é 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Pronto, já resolvemos a primeira. Agora, a revisão da integral dupla. Uma vez que a região D é um disco, ou se fosse qualquer outra partição do disco, vale a pena passar para coordenadas polares. R ao quadrado, x ao quadrado fica R, cosseno θ, ambos ao quadrado. A raiz ali eu posso colocar o 4 em evidência. Se você colocar o 4 em evidência, aqui R2. Vai cair em R2, exatamente. Não posso esquecer de quem? Do jacobiano. Tá? dr dθ. Com R variando de 0 a 1, que é aquele disco, e o θ é uma volta completa. De 0 a 2π. Feito isso, caímos numa integral dupla com os limites conhecidos e constantes. Tá? Vou resolver a primeira, então, com relação a R. Tudo que é θ eu posso colocar em evidência. Tudo que é θ pode sair dessa primeira integral. Então, por exemplo, cosseno ao quadrado de θ pode sair. Tá? Aqui,
raiz quadrada vai simplificar com 4, vai ficar 2. O 2 eu posso colocar em evidência. Já veio aqui para fora. E aqui ainda corto o R2. Isso aqui ficou com R vezes R e vezes R2. Então eu vou ficar com a integral de R à quarta. Dá pra gente fazer até aqui no cantinho. Essa é facinho. Vou botar aqui no cantinho. A integral de R à quarta é R à quinta sobre 5. Tá? Então aqui eu tenho R2 vezes R vezes esse R aqui. Que cancela, fica R. A integral de R à quarta, esse preferido da R. Integral de R à quarta, R é R à quinta sobre 5. Com R variando de quanto a quanto? 0 a 1. R está variando de 0 a 1. Joga o limite final, é 1 quinto. Joga o limite inicial, é 0. Então o resultado é 1 quinto. Tá? Então eu posso botar aqui 1 quinto em evidência também. Vou tirar esse 2 para cá um pouquinho. Aqui eu tenho o raiz de 4 ficou 2, que já coloquei em evidência. E o resultado da integral de R à quarta é 1 quinto. Também posso colocar em evidência. Agora resta a integral de cosseno ao quadrado de θ para resolver. Tá? Então aqui no final das contas temos 2 vezes 1 quinto. Falta agora a integral de cosseno à quarta. Que eu vou chamar aqui de 2. Vamos resolver a parte, né? Quanto que é a integral de cosseno? Vou chamar aqui de 2 estrelas. Quanto que é a integral de cosseno ao quadrado? 1 mais cosseno 2θ seria? Não, integral não. Tem uma identidade, né? Isso. É a identidade. Então, se você... 1 mais... Cosseno de 2θ sobre 2. Sobre 2, Acho exatamente. Que é certinho. Então, você pode trocar o cosseno ao quadrado por essa identidade. Feito isso, fica mais fácil. Porque o meio sai, você fica só com a integral de 1 e a integral de cosseno de 2θ. Ok? O meio, só repetir, a integral de 1 na variável θ é θ, a integral de cosseno é seno. Mas aqui dentro tem 2θ. Com isso, fico dividido por 2. Então, resolvemos a integral. A integral de 1 é θ, e a integral de cosseno de qualquer coisa é seno de qualquer coisa. Mas como tem uma constante vezes a variável lá dentro, fica dividido pela constante. Tá? Com θ variando de quanto a quanto? 0 a 2π. De 0 a 2π. Uma volta completa. Troco θ por 2π. Aqui vai ser 2π dividido por 2. Vai dar π. Seno do dobro do θ vai ser seno de 4π. E seno de 2π, 4π, qualquer quantidade inteira de π é sempre 0. Então 0. Tá? Se eu jogar o θ 0, vai zerar aqui e seno de 0 também é 0. Então vai zerar tudo. O que vai ficar mesmo, no final das contas, é só a parcela π. Então esse problema aqui deu π. Então volto aqui e continuo. O resultado final vai ser 2π sobre 5. Tá bom? Então mais um exemplo aí de uma integral tripla que a gente poderia ter passado para coordenadas cilíndricas. Mas preferimos, né, resolver a primeira em cartesiana e assim que cair na dupla, passar para polar, que é equivalente, a conta é a mesma. Tá bom? Ok? Tá ok. Beleza. Mais alguma coisa, gente, que eu posso ajudar? A gente pode fazer?
Ou tá bom? Vocês que sabem. Aqui, ok. Resolver mais um exercício ou já está suficiente? Deixa que manda. Homem tranquilo. Por mim também. Aline, quer perguntar alguma coisa? Quer ver outra questão? Letícia? Por mim tá suave. Suave? Então, beleza. Então tá bom, gente. Tá assim, eu vou só editar o outro vídeo que falta ainda de esférica, tá? Aí depois você dá uma olhadinha lá, ver. A lista é a mesma, essa mesma aqui de cilíndrica. E esse já é o conteúdo da nossa próxima prova, tá? Nossa próxima prova vai tratar de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, e com isso a gente fecha as 4 avaliações que a gente precisa compor a nossa nota. Tá bom? Após isso, eu vou continuar postando os conteúdos para a gente fechar, né? Cobrir, pelo menos, toda a ementa. Não vai ter nenhuma avaliação valendo nota, porque a gente vai ter que fechar uma nota. Em um momento, a gente vai ter que fechar essa nota. A gente não vai ter todo esse prazo. Tá bom? Mas a gente já vai ter já um conceito legal aí. Valeu, gente. Então, bom final de semana para vocês. Quem não postou ainda, né? Posta lá a prova 3 para a gente avaliar. E de semana que vem já tem a prova 4 para vocês trabalharem. Tá bom? Bom final de semana. Semana que vem, boa semana de estudos. E a gente se fala pelo WhatsApp. Tá bom? Grande abraço. Ok, boa Tchau, tchau. semana, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Boa noite, boa semana. Valeu.